Hoje eu quero falar com você que precisa recalcular rotas na sua vida, que já se viu nesse momento mais de uma vez, mas que tem dúvida, que não sabe como passar por esse processo da melhor forma. E aí eu quero te contar uma história que aconteceu comigo este ano, contar pra vocês sobre a Eleva Consultoria, desde o início até o desfecho dessa ideia, desse projeto. E eu tenho certeza que esse vídeo ele vai te ajudar a passar por essa situação de uma forma mais leve. E vou te explicar por quê. Então vamos lá. Estamos no ano de 2025 e a Eleva Consultoria foi o segundo modelo de empresa que eu tentei montar este ano. E isso para uns pode ser sinônimo de fracasso, ou para outros isso pode ser um ponto forte, porque cada vez que a gente tenta um negócio, a gente sai dele com mais experiência, com mais sabedoria, com outra visão, sabendo o que fazer de diferente num próximo negócio. Tem até uma frase que eu escutei recentemente que falava assim: se você souber quantos fracassos você precisaria ter até o seu sucesso, o quão rápido você iria querer passar por eles até chegar naquilo que vai dar certo. Então às vezes você tá vivendo algo que vai dar errado para que o que vai dar certo ainda chegue. E aí eu quero com base nisso, te contextualizar, tá bom? Logo no início do ano, quando eu decidi empreender aqui no digital, uma das ideias que eu tive, além, teve infoprodutos, mentoria, enfim, N formas de monetizar aqui, afiliados, diversas eu considerei. E uma delas eu pensei, eu conheço pessoas que hoje estão vivendo momentos de suas carreiras, também como autônomo, de forma independente, então eu vou juntar essas pessoas, a gente vai juntos montar uma oferta para encontrar um público específico e resolver a vida dessas pessoas específicas, reunindo esse mix de solução. Então eu lembro que eu juntei um gestor de tráfego, uma designer, um videomaker, eu enquanto estrategista de conteúdo, alinhando vendas ao negócio. Na minha concepção tudo fluiria muito bem. Quando a gente foi para execução de todas essas pessoas juntas, não fluiu. Mas dali, em termos de estrutura, de processos e tudo, eu pude aprender muita coisa. Então, pouquinho tempo depois, uma das minhas ex-sócias da Eleva Consultoria entrou em contato comigo para um projeto dela. E aí foi quando eu trouxe a expertise e a opção desse modelo que eu já tinha tentado anteriormente. E nesse caso, pareceu que estava dando tudo certo, que era o momento certo, com as pessoas certas. Então eu trouxe uma outra pessoa para essa sociedade e a Eleva Consultoria nasceu desse lugar de juntar 3 especialistas em áreas diferentes, que é um projeto muito bom, executável e viável. Gente, o barulho que vocês estão ouvindo aqui, estão construindo um condomínio aqui do lado, então em alguns momentos, isso vai acontecer. Mas aí o que acontece? A ideia era justamente essa, 3 especialistas pensando o negócio da mulher empresária, num formato de consultoria. Então a gente tinha uma consultora para imagem e estilo, outra consultora de atendimento e redes sociais e ferramentas de redes sociais, que domina a execução de como fazer ali dentro das redes sociais, e a outra especialista que era eu, focada em alinhar a estratégia de conteúdo com visão de negócios para que o negócio possa vender mais. Então a gente iria atuar nessas 3 frentes principais para atender as dores da mulher empresária, seja ela do segmento que for, seja ela, sei lá, uma psicóloga, uma maquiadora, uma influencer ou uma empresa. Mas a nossa ideia era fazer esse suporte ali, 3 cabeças pensando o negócio daquela pessoa, para que ela pudesse se concentrar onde ela realmente é boa e onde ela vai realmente fazer a diferença dentro do negócio dela. A ideia foi muito boa, a execução enfrentamos muitos desafios, a gente conseguiu andar muito em processo, mas na hora de vendas, na parte comercial, na hora de priorizar de fato o negócio, as coisas desandaram. E alguns sinais começaram a gritar fortemente comigo se eu deveria realmente gastar a minha energia e concentrar ainda naquele projeto, ou se era o momento de encerrar ali. É muito difícil porque a gente nunca quer errar numa decisão, mas é muito mais tranquilo quando você decide viver todo o processo junto de Deus. Então, difícil, viu, gravar assim. Eu vou fechar a janela pra ver se melhora. Acho que deu uma melhorada, então assim, e aí foi quando eu cheguei e
e pedir realmente confirmações ao Senhor se era o momento de encerrar esse ciclo. E Deus, ele faz as coisas tão perfeitas que minhas outras duas sócias, elas estavam e estão em outros momentos de vida, então cada uma vivendo uma outra prioridade no seu ciclo pessoal. E aí quando a gente não tá alinhado, todo mundo na mesma entrega, com a mesma visão, indo pro mesmo lugar, as pontas ficam soltas, o caminho ele dispersa, né? Então eu comecei a perceber que não tava mais fazendo sentido pra mim colocar toda a minha energia e toda a minha entrega em algo que ainda precisaria das outras partes, um certo tipo de prioridade, de avanço, de entrega de fato. E aí foi quando eu consegui ter realmente o discernimento e a visão de que essa experiência com a Eleva, ela me aproximou do sim, no sentido de que a gente conseguiu fazer muitos testes de comunicação, de criativo, de reunião, sabe, tudo foi muito válido para uma próxima entrega, para um próximo projeto. Tenho certeza que vai ser muito válido, não só para mim, como para as meninas também. Tenho certeza que daqui para frente é outra cabeça, é outra expertise e vai contribuir muito para a jornada de crescimento delas. E por que eu tô falando isso, né? Um dos grandes momentos foi justamente parar para recalcular essa rota, para pensar assim, isso realmente tá fazendo sentido ainda? O tanto de entrega tá valendo o resultado? Tá tendo resultado? Porque a gente começou isso no mês X, hoje a gente tá no mês tal. Quanto que a gente andou? Como foi esses resultados? Eles foram pra que lado? Foi pra um desenvolvimento pessoal mais do que financeiro? Será que vai ter retorno financeiro? Porque assim, todo negócio, a função base de qualquer empresa é gerar lucro, né? Então a gente também não adianta nada a gente tá com todas as outras partes amarradas se não tá gerando lucro. O que que tá faltando ali? Então quando a gente percebeu que essa parte não seria resolvida nesse momento, nesse ciclo, foi também de comum acordo descontinuar com a Eleva Consultoria. E eu tô te falando isso porque se você é uma pessoa que está num momento de evoluir, de construir um futuro pra você que esteja alinhado ao seu propósito e que faça sentido na sua vida, tá tudo bem você parar, colocar os seus projetos e os seus planos em outro nível, um nível abaixo de você, olhar pra eles de cima pra baixo e ver, isso aqui tá fazendo sentido? Não tá? Pedir o direcionamento de Deus, pedir pra que até você tomar uma decisão, se você ainda não tiver certeza, que Ele te mostre, que Ele te dê confirmações também das outras partes, que as coisas fluam de acordo com a vontade de Deus. E também teve um outro grande aprendizado que eu tirei de tudo isso, que é assim, acho que é a dica principal que eu poderia te dar. Na hora de você recalcular a sua rota, sempre observe se Deus é o centro daquele negócio. Porque não adianta nada ele ser o centro da sua vida se ele não for o centro do seu negócio. Então, e o seu negócio, principalmente se ele envolver outras pessoas. Porque aí precisa estar todo mundo com o mesmo, sabe? Do mesmo jeito. Deus precisa ser o centro para as 3, ou para as 5, ou para as 10 pessoas que estiverem envolvidas. Deus tem que estar ali na base, no pilar. Então, observe a forma que você leva a sua vida, a forma que as outras pessoas levam a vida delas, veja se faz sentido. Eu não tô falando de certo ou errado, tá? Tô falando pra você avaliar se faz sentido com a forma que você vive e com o que você espera dentro dos seus planos e dos seus projetos. E tá tudo bem se no final dessa análise você perceber que não é isso, que é o momento de você se posicionar e vão ter situações que Deus vai colocar na sua vida para que você se posicione. Para que a partir do seu posicionamento correto, Deus honre as suas decisões, honre as suas escolhas e abra as portas certas para você. Então essa é a mensagem que eu quero deixar com esse vídeo, espero de coração que te ajude. Me deixa aqui nos comentários, me deixa saber se você já passou por algo parecido, como foi que você reagiu, me conta o que você teria feito diferente de mim. Vocês acham que eu deveria ter agido diferente, que eu deveria ter esperado mais, ou que não, ou que nesse momento, principalmente quando a gente fala de empreender, quanto mais rápido a gente ajustar a rota ali, melhor. Me diga a opinião de vocês, eu quero aprender com vocês também nesse vídeo e claro que eu te espero no próximo, né? No próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve. Eu sou Luana, sou empresária, trabalho com conteúdo já há mais de 10 anos, mas aqui nessa rede eu sou nova nesse canal, então vai ser um prazer ter você comigo daqui pra frente. Beijo!